O clima no estádio Beira-Rio pode estar se tornando completamente diferente das últimas partidas. Um discurso forte do técnico Eduardo Cudê dentro do vestiário chamou muita atenção na estreia do Campeonato Brasileiro e também modificou totalmente o ambiente e o clima entre os jogadores, o departamento de futebol e também o técnico Eduardo Cudê. Nesse vídeo, a gente também fala sobre o jogador que estava para deixar o Internacional, mas deve ficar até dezembro, mesmo com o interesse forte de equipes do futebol brasileiro e também do futebol europeu. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E pra gente começar essa semana, segunda-feira, a gente vai falar muito sobre um discurso vazado, de certa forma, e um discurso forte dentro do vestiário do Internacional do técnico Eduardo Cudê antes da vitória contra a equipe do Bahia no último final de semana. A gente ainda traz informações importantes sobre um jogador que vem recebendo propostas, mas que pode ficar no Internacional. Fica aí. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero aqui começar falando sobre um discurso do técnico Eduardo Cudê. E aí é um discurso importante para esse momento de instabilidade que o Internacional estava vivendo. A gente acredita, obviamente, que a partir dessa vitória contra a equipe do Bahia, de virada por 2-1, dentro do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe, o Inter fala muito de fazer 38 finais. O Campeonato Brasileiro é o grande objetivo do Internacional, que não é conquistado desde a década de 70, o tricampeonato brasileiro. O Inter está em busca do tetra, bateu na trave em algumas oportunidades, bateu na trave de ser vice-campeão, porque em outros momentos também tinha bons times, boas possibilidades e não conseguiu nem bater na trave. Agora o Internacional foca de vez no Brasileirão, tá tratando como o grande campeonato da vida, do ano, e por isso a importância da vitória em um momento que era um momento de instabilidade até esse presente momento na temporada. O Inter tinha só uma derrota contra o Guarani de Bagé, teve 4 empates consecutivos, 2 deles contra o Juventude, que terminou com uma eliminação nos pênaltis, e 2 empates na Sul-Americana, principalmente contra o Tomayapo, muito ruim, um time inexpressivo, até no futebol boliviano, ainda mais no futebol sul-americano. E por conta desse momento de instabilidade, a gente sabia, e as informações eram, de que o Inter não tinha um vestiário ruim, racha no grupo ou algo do tipo, mas que o vestiário estava abatido, que o vestiário tinha sentido esse momento de instabilidade e esses resultados negativos, o vestiário como um todo. Então assim, não existia briga, racha, discussão, existia um abatimento. O que houve talvez de divergência foi a informação que a gente trouxe, que é verídica, de que os jogadores não gostaram de um movimento feito pela direção de levar os torcedores organizados para dentro do Beira-Rio. Porque eles achavam que poderia ser um risco, mas não foi uma discussão, um racha, nada do tipo. Tanto que nas imagens divulgadas dos bastidores do Inter ontem à noite dá pra ver um clima normal entre direção e jogadores, se cumprimentando, conversando. O Magrão, antes dos jogadores irem pro campo, eles estão fardados, ouvem o discurso do Cudê que eu vou trazer aqui, e depois o Magrão fala com os jogadores normalmente, eu vou também colocar aqui na sequência do vídeo. E até, vamos lá, vamos colocar aqui o que o Cudê falou e que foi um discurso forte dentro do vestiário do Internacional e também o que o gerente esportivo colorado Magrão falou no vestiário antes de Inter e Bahia. Vamos al inicio, vamos al inicio. Vamos, companheiro. Começa hoje, hein? Vamos começar bem essa porra. Vamos dentro de casa, rapaziada. Começar bem, importante, bora. Personalidad para jugar, vamos a jugar, vamos a mover la bola, llegamos y definimos, media distancia, cruzamento, dale. Intensidade, rapaziada, bora, hein? Começa o jogo, hein? Vamos. Esse é o espírito, mano, esse é o espírito.
dale. Vamos ganhar esse jogo. Vamos ganhar esse jogo. Tá bom, gente? Escute. No es lo que pasó, no es lo que está por vir. Inicia una competición, es la primera rodada, con la ilusión de ir por lo máximo. 45 años hace que este club no gana brasileño. 45 años. ¿Sabe qué buen objetivo para quedar en la historia? Para quedar en la foto, que no se borra nunca más este. Inicio, 38 finales, 38. Vamos entrar bem. Vamos. A gente tem que estar junto e abraçado. Pra caralho. São 38 rodadas. E essa porra começa hoje. E começa com atitude. Atitude. Errar ou acertar faz parte. Mas atitude, isso não. Isso tá aqui dentro. Tá aqui dentro. A gente pode errar. A gente vai correr pelo companheiro. São 38 rodadas. Começa essa porra hoje. Dentro da nossa casa. E quem manda nessa casa é nós. Aí então os discursos de Kudê e também de Magrão. A gente vê uma mudança, retomada de confiança dentro do vestiário do Internacional após essa vitória importantíssima na estreia do Brasileirão contra o Bahia, para quem sabe chutar para longe essa crise. Agora o Inter vai para 3 jogos fora de casa, Palmeiras quarta-feira, inclusive amanhã eu tô embarcando para São Paulo para essa partida, tem Atlético Paranaense no Paraná no final de semana e depois deu fim no Equador pela Copa Sul-Americana. Vamos ver como serão os resultados e as atuações do Internacional daqui pra frente. Gente, eu quero falar agora sobre um jogador que vai acabar ficando no Internacional pelos discursos que a gente ouviu. E ele entrou em algumas polêmicas nas últimas semanas, que é o Meia Maurício. A gente sabe do sonho do Maurício de jogar na Europa. A gente sabe que o Maurício é o principal ativo do Inter. O Inter vai ter que vender o Maurício neste ano. E a gente também sabe que depois da eliminação contra o Juventude, em que, junto do Robert Renan, que deu uma cavadinha, o Maurício ficou muito marcado pelo gol perdido dentro da área sozinho com o goleiro do Juventude e principalmente a expulsão naquele lance ali que o René foi muito experiente, foi esperto, tirou o Maurício do prumo, ele acaba chutando o Nenê sem bola e é expulso. O clima pro Maurício ficou ruim, pelo menos perante ao torcedor. O Maurício foi vaiado, por exemplo, na escalação agora na estreia do Brasileirão contra o Bahia, no momento que seu nome apareceu no telão e foi anunciado no alto-falante. Mas o Magrão, gerente esportivo do Inter, falou sobre a situação do Maurício, inclusive foi uma pergunta minha na Zona Mista, no último final de semana. E ele falou mais uma vez, reiterando de que o Maurício não pediu para deixar o Inter antes de dezembro, que teria pedido para ser vendido e negociado na janela do meio do ano, e que o Maurício é um jogador que faz coisas que poucos atletas do futebol brasileiro fazem hoje. E ele é um jogador importante e ele vai ficar no Internacional. Vamos lá, o Inter tem 50% do Maurício, pensava numa venda entre 8 e 10 milhões de euros só pelos seus 50%, isso dificultou algumas situações, e o Inter não quer vender o Maurício para o futebol brasileiro. O Inter recebeu as principais propostas pelo Maurício do futebol brasileiro. Os principais contatos pelo Maurício vieram do futebol brasileiro. O Bragantino, no final de 22, fez uma oferta de 7 milhões de euros pelos 50% do Inter. O Palmeiras demonstrou interesse. O Corinthians demonstrou interesse. O Flamengo demonstrou interesse. Por último, o Botafogo demonstrou interesse. Estou falando de 5 clubes do futebol brasileiro com capacidade financeira para investir no Maurício. Mas igual, o Inter não quer reforçar um clube brasileiro, o Maurício tem o sonho de jogar no futebol europeu e a tendência é que vá para o futebol do exterior, que ainda não apresentou uma grande proposta oficial, mas sim alguns clubes europeus realizaram sondagens pelo Maurício na Major League Soccer há um tempo atrás. A Atalanta da Itália talvez seja o clube que hoje mais se interessa pelo Maurício, pelo que a gente conversa com pessoas do staff do atleta, e outros clubes também, mas ainda nada concreto e oficial na mesa do Inter, que vai tentar segurar o Maurício pelo menos até dezembro, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.